Graça e paz, irmãos. Vamos a orar um minuto. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças por teu amor, tua compaixão, tua fidelidade. Agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui somente pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, que possas cumprir o teu propósito para esta reunião. Tu preparaste cada uma destas coisas de antemão, antes da fundação do mundo. Cubre-nos com teu Filho Jesus Cristo. Como no dia da Páscoa, passa por acima de nós, Senhor, e guarda-nos no sangue do Cordeiro. Com teu Espírito, Senhor, vivifica para que o Senhor possa fazer sua própria obra entre nós e conosco segundo a sua vontade. Ajuda-nos para estar diante de ti, considerar a tua palavra com sinceridade e reverência. Realiza a tua própria obra nestes dias e nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje à noite, com a ajuda do Senhor, irmãos, vamos dar certa continuidade aos assuntos que ontem à noite estivemos considerando. Hoje, então, vamos dar continuidade. Vamos, então, abrir a Bíblia, para começar por aí, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 8, mas vou começar lendo o verso 8 com o final do verso 7, porque vem de uma série de vírgula atrás vírgula atrás vírgula. Então, eu vou começar a ler verso 8. A riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Nos versos anteriores, Paulo tinha falado aí da graça de Deus abundante para o perdão, a remissão de nossos pecados. Mas chega no verso 7 e diz que essa graça de Deus sobreabundou também em outro aspecto. A graça não somente foi para perdão de nossos pecados. No verso 7 diz, no qual, no amado, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, vírgula. Aí vemos a graça em relação à redenção. A graça no amado em relação ao perdão e remissão de nossos pecados. Mas agora disse, segundo a riqueza da sua graça, que agora vai continuar em outro aspecto da graça. Graça que derramou abundantemente sobre nós. E agora disse em que outro sentido a graça também é derramada.
é derramada em redenção para perdão, mas é derramada também sobre nós em toda a sabedoria e prudência. E agora no verso 9 diz, em relação a quê? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Graça em desvendar a nós o mistério da vontade divina. O Senhor não somente nos derramou sua graça sobre nós para a salvação do inferno, nos perdoando, sino que também a graça continuou fluindo hacia nós para nos explicar para que nos salvou do inferno, para que nos perdoou. E então agora fala de uma sabedoria que vem da graça, uma prudência que vem da graça em relação a desvendar a nós o mistério da sua vontade, ou seja, o propósito de Deus, como continua falando aí, e disse, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E aí aparece em relação com vontade, beneplácito e também propósito. Vontade, beneplácito e propósito. Graça para desvendar a nós o mistério da sua vontade. Vontade segundo seu beneplácito. Beneplácito que propusera, e disse aqui, em Cristo. Deus criou em Cristo, mas também Deus se propôs em Cristo. E aí continua e disse, porque é só uma vírgula, beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De novo, nele, escute aí, propusera em Cristo, convergir nele, e nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, se refere aqui aos judeus, aos israelitas que esperavam no Messias e que receberam o Messias primeiramente. Sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esses eram os israelitas que creram em Deus, que receberam as promessas, os pactos e o Messias. Em quem, de novo em Cristo, também vós, ou seja, os efésios, ou seja, os gentios também. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosteis selados com o Santo Espírito da promessa, isso é na era da igreja, o qual,
o Espírito Santo da promessa, é o penhor da nossa herança, ou seja, no reino, tanto milenial como eterno, o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos ver também capítulo 3. Vamos ler desde o verso 8. A mim, disse Paulo, o menor, que é o que significa Paulo, menor, o mais pequeno, de todos os santos, me foi dada esta graça, e assim como no capítulo 1, também no capítulo 3, apresenta esses dois níveis da graça. Primeiro nível, para redenção, para remissão, para perdão. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas agora vem uma vírgula, e vem uma conjunção. E, assim como lá no capítulo 1, falou primeiro da graça para perdão, agora fala, e depois falou da graça para a sabedoria em relação ao mistério da vontade, em relação ao propósito eterno. Assim também aqui vem uma I. Graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a economia do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, agora já não somente aparece o pecador perdoado e regenerado, agora já aparece o pecador insertado como um membro no corpo de Cristo. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, não somente em Judeia, em Samaria e até o último da terra, sino no âmbito espiritual. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia por Cristo, ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E aí já, por fim, aparece um ponto. No capítulo 3 e no capítulo 1 apresenta esses dois níveis da graça. Primeiro, graça de redenção e segundo, graça de revelação. Desvendar o mistério da vontade, o propósito eterno de Deus. Então, agora voltemos no capítulo 1, vamos a ir debulhando algumas partes. Tudo é muito rico, vamos somente nos deter na carga principal do Espírito na mensagem de hoje, mas vamos tirar de aqui algumas frases especiais. Voltamos no capítulo 1. O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E lá no capítulo 3 falou, conforme o propósito eterno que fez em Cristo. E agora disse, propusera em Cristo de fazer convergir nele, na economia, que aqui diz dispensação, a palavra mais exata e mais completa é economia. A palavra que vem de oiko e nomos.
Oiko, de donde vem em espanhol oiko, hogar. Em Guarani também falam oga, hogar, oiko, que em português seria lar. Oiko, lar. Nomos, norma. Oikonomia, economia, a norma do lar. Administração do reino de Deus. Essa palavra economia aparece traduzida de 5 maneiras em nossas versões. Tenho aqui também a versão em espanhol de Reina e Valera. Quando você encontra na sua Bíblia dispensação, no original é economia. Quando encontra na sua Bíblia a palavra administração, também no original é economia. Quando encontra, por exemplo, em Lucas, lá na parábola do maiordomo, do mordomo, mordomia também, a palavra original é economia. Quando encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, a palavra comissão, que Paulo disse, a comissão me foi encomendada. Essa palavra comissão, no original, também é economia. A economia me foi encomendada. É muito mais rica essa tradução. Porque às vezes com a palavra comissão, nós pensamos que se refere só ao que chamamos de grande comissão, de levar os perdidos à salvação e ficar aí. Como se já, por fim, a pessoa aceitou, recebeu o Senhor, foi perdoada, nasceu de novo, já ficamos felizes, temos motivo de ficar felizes. Os anjos ficam felizes, eles fazem festa, mas é só o começo. Por isso é melhor traduzir a palavra completa, não somente comissão, senão economia. E lá quando Paulo escreve a Timóteo e diz da edificação, que não nos distraigamos com muitas coisas, senão que permaneçamos na edificação. Aí também a palavra é economia, ou seja que a palavra economia é a palavra mais rica, que tem vários capítulos. Dispensação não é tudo economia, é um aspecto dela. Administração é outro aspecto da economia. Mordomia é outro aspecto da economia. Comissão é outro aspecto da economia. Edificação é outro aspecto da economia. 5 aspectos diferentes, ainda que interrelacionados, da economia. Mas quando você disse, como disse a própria Escritura no original, a economia, você coloca juntos os 5 aspectos. Dispensação, porque Deus tem algo que dispensar. E esse algo é a sua própria plenitude, que o Pai passa para o Filho comparte com o Pai, no Espírito. Isso são os bens de Deus, Ele mesmo primeiramente, antes do que Ele criou. Ele mesmo. Então Ele tem riquezas a dispensar, mas Ele dispensa essas riquezas conforme a um arranjo. E esse arranjo que Deus utiliza para que o que Ele é e o que Ele fez chegue a nós e produza algo que Ele quer, esse arranjo é a administração. Um segundo capítulo da economia, depois da dispensação. E como Ele fez um arranjo, nesse arranjo Ele delegou a pessoas. Como disse que havia um rei que deu a seus servos os bens para que eles alimentassem na sua casa, e depois ele fez contas com seus mordomos, seus econômos. Então aí você vê
que posto que existe os bens e o arranjo para eles ser usados e administrados, existe também mordomia. E posto que existe mordomia, então existe comissão. E porque existe comissão, encomenda, essa encomenda é para desenvolver o propósito de Deus. E isso chama-se de edificação. Porque o propósito de Deus é formar a Cristo na casa de Deus. E no final, isso resulta na Nova Jerusalém, que é a edificação de Deus, que é o reino de Deus. Então, a economia divina abrange todas essas palavras diferentes que aparecem aqui ou lá. Agora, vamos nos deter aqui em outra palavra, que é a carga principal neste momento, tendo em conta este contexto. Vamos lá, por favor, irmãos, no capítulo 1, verso 10. Estamos em Efésios. Deus propusera em Cristo de fazer convergir nele, na economia. Até aqui desenvolvimos um pouquinho o sentido dessa palavra. Mas agora diz a economia da plenitude dos tempos. Economia da plenitude dos tempos. En esta outra versão que tenho aqui em espanhol, usa a palavra cumprimento dos tempos. Então, escutemos essa frase, economia, que é todo aquele arranjo de Deus concluído por fim, mas essa economia é da plenitude dos tempos. Nessa plenitude, todo vai convergir em Cristo. Tudo que está nos céus e tudo que está na terra vai ser sometido ao governo de Cristo. E quando seja sometido, Cristo vai someter ao Pai todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Por isso o Pai falou ao Filho, Filho, se assenta à minha destra, até que eu coloque debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. E nessa frase está resumido essa preciosa obra de Deus a partir da ascensão de Cristo. Cristo veio, foi provado, se fez homem, foi provado como homem, venceu como homem, morreu tendo sido vencedor, portanto a sua morte foi expiatória pelos nossos pecados, ressuscitou, ascendeu e se sentou à destra do Pai. Se sentou para que todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés. Todos os seus inimigos colocados debaixo dos seus pés. E nessa frase estão resumidos muitos outros passagens. Um daqueles passagens é aquele passagem de Daniel 7, onde o Filho do Homem chega numa nuvem, mas não chega à terra, senão chega ao ancião de dias. Então não é a segunda vinda de Cristo, senão a ascensão depois da primeira vinda, da morte e da ressurreição. Capítulo 7 de Daniel, o reino não começa com a segunda vinda, senão com a primeira vinda. Filho, senta-te aqui. Vocês lembram em Atos, quando Jesus ressuscitou, apareceu 40 dias aos apóstolos, ensinando a Bíblia, o que falava dele. E então, depois, no dia da ascensão, ele foi tomado
e uma nuvem cobriu ele, e aquela nuvem levou ele até a destra do Pai. Aqueles anjos falaram: que estás olhando para o céu? Este Jesus, que foi tomado dentre vós aos céus, assim virá, assim voltará outra vez, como viste ir. Ele foi na nuvem, e naquela nuvem ele chegou à destra do Pai, como aparece em Daniel 7, e lhe foi dado poder e autoridade, domínio. Ou seja, aquela frase que o Salmo resume: senta-te à minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. É uma frase que resume aquela passagem de Daniel, quando ele vai nas nuvens e se apresenta ante o ancião de dias, que é seu pai, e lá lhe é entregado todo o poder e autoridade, como ele falou quando ressuscitou e se apresentou a seus discípulos, como registra Mateus no final do seu evangelho, e disse ele: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos, e ensinai tudo o que vos ensinei, batizai, etc. Vocês conhecem. E essa passagem também se corresponde com Apocalipse capítulo 5. No capítulo 4 descreve aquela cena do trono, aquela cena celestial, e depois se pergunta, quando se vê na mão do ancião de dias, que neste caso agora é o Pai, e se pergunta: quem é digno de abrir o livro e de lê-lo? E não se encontrava ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir aquele livro. E João começou a chorar, e aquele, um dos 24 anciãos celestiais, falou: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele foi achado digno de abrir o livro e de lê-lo. Então aí ele viu que chegava o cordeiro. Quando se voltou para ver o leão, era um cordeiro recém-imolado, ou seja, nos dias depois da ressurreição e na ascensão. Então, quando o Senhor Jesus chega a receber do Pai o livro dos 7 selos, é a mesma cena que deu mais resumida a Daniel, o cordeiro chegando nas nuvens ao ancião de dias para receber o reino e se sentar à destra. É o mesmo passagem, ainda muito mais resumido, do Salmo, quando diz: filho, senta-te à minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado de teus pés. O Salmo é mais antigo, está a visão bem resumida, mas bem clara. Depois se desenvolve mais no capítulo 7, na ascensão de Cristo, para começar o reino à destra do Pai, e começar o reino pelo Espírito através da igreja, e depois passar para o milênio, e por fim para o reino eterno. Mas no capítulo 5, já aquela mesma cena é muito mais clara. A maneira como lhes entregue a autoridade ao Filho, e a maneira como são sometidas todas as coisas ao Filho, para que depois o Filho someta todas as coisas ao Pai, como diz em 1 Coríntios. Aí está na abertura do livro selado com 7 selos. Aí então o Filho recebe aquele livro, todos se postram diante do Filho, ainda as mais antigas criaturas do universo, que são testemunhas da criação das outras, aqueles 24 anciãos celestiais, e eles cantam agora um cântico novo, porque o cântico anterior era de louvor a Deus pela criação, mas agora o cântico novo tem um novo tema. Agora Deus não somente é louvado pela criação, sino que é louvado juntamente com o Cordeiro pela redenção. Esse é um novo cântico.
Tem depois outros cânticos, mas por enquanto vamos nos deter neste segundo cântico. Então agora ele é louvado porque compraste para Deus de toda tribo, povo, língua e nação, e fizeste deles reino de sacerdotes. Amém? Reino. Lembre-se essa palavra, reino. Na história da igreja, acabamos de ler em Efésios, fala do Espírito como penhor, da herança. Penhor é aquele antecipo que é o Espírito e que é o âmbito do reino agora na era da igreja. Mas os vencedores da igreja passarão a reinar no milênio. E depois do milênio tem ainda o reino eterno. Ou seja, que esse reino vai se desenvolvendo primeiramente espiritual e logo um reino não só espiritual, ainda nesta terra, no milênio, e depois, por fim, o reino eterno, cuja capital é a Nova Jerusalém, à luz da qual viverão por toda a nova terra as nações salvas. Então, aquele propósito mostra que existe uma economia da plenitude dos tempos. Ou seja, que existe uma pluralidade de tempos. A palavra neste contexto é aions, ou seja, eones em espanhol, eras, períodos, os tempos. Deus estabeleceu tempos e em cada tempo Deus realiza algo necessário para o segundo tempo. No primeiro tempo realiza o que se precisa ter já realizado para o segundo tempo. No segundo tempo realiza algo mais que se precisa ter também realizado além do primeiro, para chegar ao terceiro tempo. E aí também a mesma coisa para o quarto, para o quinto, para todos os tempos, até por fim chegar à economia da plenitude ou do cumprimento dos tempos. Ou seja, que Paulo está falando de uma série de capítulos que culminam com a economia do cumprimento ou da plenitude dos tempos. Então Deus, quando disse a seu filho, se assenta à minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos, e então Paulo disse lá em Corinto que é necessário que todos os inimigos lhe sejam submetidos e que o último inimigo a ser submetido é a morte. Então, na plenitude dos tempos, haverá uma plena ressurreição. Já Cristo venceu a morte. Ele, Cristo, é as primícias. O que disse 1 Coríntios ao respeito disso no capítulo 15, no verso 20 e depois no 23. Mas no 20 diz que Cristo é as primícias dos ressuscitados dentre os mortos. Cristo. E no 23, o original grego diz aparquem Christos. Ou seja, as primícias é Cristo. Logo, os que são de Cristo na sua parousia, na sua vinda. Então, a ressurreição, que é a vitória sobre a morte, se deu primeiramente como primícias na pessoa do Filho do Homem, Jesus de Nazaré. O Filho de Deus. Ele que é o primogênito dentre os mortos. As primícias dos ressuscitados dentre os mortos. Então, depois dele, os que são de Cristo, como dice 1 Coríntios 5, 23. Essa é a ordem de vencer a morte, o último inimigo.
Primeiro, o próprio Jesus Cristo, e segundo, os que são de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, na final trombeta. Não em 2 momentos, nem 3, nem 5, nem 7, senão num momento. E não um momento longo, senão um momento rápido, assim, como um abrir e fechar de olhos. Todos num momento, em um abrir e fechar de olhos, na final trombeta. Essa é a ordem da vitória sobre a morte. Primeiro Jesus Cristo e logo todos os que são de Cristo, todos num momento, num abrir e piscar de olhos, na final trombeta. E logo o fim, ou seja, depois do milênio, quando entregue o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em tudo, demais mortos não ressuscitariam sino depois do milênio. Mas há uns mortos que ressuscitam antes, na primeira ressurreição, e que inclui os decapitados, por causa do nome do Senhor e a palavra de Deus, e que também inclui a primeira e mais importante, protos anastasis, primeira e mais importante ressurreição, inclui também os vencedores da besta, da sua imagem, da sua marca, do seu nome. Esta é a primeira ressurreição. Dice Paulo em 1 aos Tessalonicenses, vos decimos isto em palavra do Senhor. Não é palavra de Paulo, sino transmissão que Paulo faz da palavra do Senhor Jesus. Nós que vivemos, de nenhum modo predeceremos aos que dormem, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós, juntamente com eles, quando eles ressuscitem, os vivos são transformados e juntos são arrebatados na vinda do Senhor para receber o Senhor em glória. E de nenhum modo precederemos os que dormem, e por isso aquela ressurreição dos vencedores, que reinará na grande tribulação, é a ressurreição primeira. E essa ressurreição inclui a todos os que são de Cristo. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, e depois, quando Cristo entregue o reino ao Deus e Pai. A terceira parte, ainda os mortos que pecaram e que não são salvos, ressuscitarão também para apresentar-se em juízo no trono branco, depois do milênio. Então, essa é a forma como a morte será colocada debaixo dos pés de Cristo. Filho, se assenta até que eu coloque todos os teus inimigos. O último que estamos falando é a morte. Mas ele tem outros inimigos. Inimigos que não começaram na terra, mas que influem na terra. Ele tem inimigos no mundo celestial que antes eram criaturas poderosas, que até certo tempo espiritual ou celestial foram fiéis ao próprio Deus, como o próprio Lúcifer. Durante um tempo ele foi perfeito, disse tanto Ezequiel 28 como Isaías 14. Perfeito eras em todos os teus caminhos, até o dia em que pecaste. E aí se tornou inimigo aquele querubim e conseguiu 1/3 das criaturas celestiais, e entre esse terços havia criaturas que eram de grande poder, principados e potestades. Não todos os principados e as potestades
pecaram, mas 1/3 das criaturas celestiais seguiu a Satanás e converteram-se em seus primeiros inimigos. Primeiro Satanás, depois aqueles que seguiram a ele no mundo espiritual, nas regiões celestes, e depois, quando Deus tinha estado preparando um polícia, veio o bandido e convertiu em bandido o polícia. E o polícia era Adão. Agora virou vendido ao poder do pecado. E quando todos nós nascimos dele, nascimos no bando do diabo. Nascimos no bando dos inimigos, destinados também a ser postos debaixo das plantas dos pés de Jesus Cristo. Como dice em Colossenses, éramos inimigos. Mas o Senhor, aleluia, abriu o primeiro selo. E nesse primeiro selo, Ele enviou um cavalo branco para vencer. Ou seja, o Senhor, antes de vencer seus inimigos com terremotos globais, que é o último que vai fazer, Ele apresenta amnistia, reconciliação, perdão de pecados, enviou o Espírito Santo, enviou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, enviou o Evangelho por toda a terra e aquela personificação do Evangelho, aquele cavalo branco destinado a vencer, tem estado cavalgando desde que Cristo ascendeu, abriu o primeiro selo, derramou o Espírito, estabeleceu e enviou a sua igreja. E a igreja tem estado cavalgando em Cristo ao longo de 21 séculos. Claro está que muitos não quiseram receber a estas pessoas, nem ao Espírito Santo, nem a Cristo, nem a Deus, menos a igreja. Se na árvore verde fizeram o que fizeram, quanto mais na árvore seca. Então, foi necessário abrir outro selo daquele livro e enviar outro cavalo, aquele cavalo da guerra. Sempre que o Evangelho é rejeitado, a paz é rejeitada, a reconciliação é rejeitada, a comunhão é rejeitada, a solidariedade, a lealdade, a civilização é rejeitada. Então só fica a porta aberta para a loucura da guerra. E lógico que detrás da guerra nós estamos plantando, estamos guerreando, então vem a fome, outro cavalo. E depois da fome vem a pestilência. E depois da pestilência vem a morte. E depois da morte vem o Hades. Exceto aqueles que receberam Cristo vão para o paraíso. E aí já temos 5 selos abertos a partir da ascensão de Cristo. Derramamento do Espírito e trabalho da igreja, e aí começa a guerra, a perseguição, a resistência, e aí esses cavalos já estão cavalgando desde faz 21 séculos. O 6º selo que inicia a grande tribulação com um terremoto global, ainda não tem acontecido, mas já está na volta da esquina, pelo menos essas sinais já estão dando os campos magnéticos da Terra. O polo norte já se mudou, o polo magnético do Ártico para a Sibéria. E não vou entrar nesse assunto mais por enquanto. O 7º selo inclui 7 trombetas de introdução do juízo. E a 7ª trombeta consuma tudo. E a 7ª trombeta, quando é tocada, então, como é a consumação do 7º selo, do livro inteiro, então diz a Escritura, quando a 7ª trombeta que consuma o mistério é tocada, então se diz,
por todo o céu e a terra. Os reinos do mundo vieram nascer de nosso Senhor e do seu Cristo. Aleluia! Tudo foi sometido debaixo das plantas dos pés de Cristo. O Cristo que ressuscitou, ascendeu, se sentou com o livro aberto, começou a abrir o livro e começou a se desenvolver o plano de Deus para someter todas as coisas a Cristo e Cristo someter então tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em tudo. Então, esse plano tem capítulos. E esses capítulos são os eones, os aions, os tempos. E a plenitude dos tempos, ou seja, a realização completa da história, do sentido da história. É a plenitude dos tempos, o cumprimento dos tempos, onde todo que anuncia na terra é reunido em convergência aos pés de Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Reunir, submeter, encabeçar todas as coisas na terra, na economia da plenitude dos tempos. Aquela economia é aquele arranjo definitivo e eterno, o reino eterno do Altíssimo e o reino eterno dos santos do Altíssimo, juntamente com Cristo, porque o Pai delegou o reino ao Filho, e o Filho tem como co-herdeira a Igreja vitoriosa. Então, essa é uma visão panorâmica, mas precisamos então entender os eones, os aions, os tempos. Como falávamos ontem, para que o trem não nos deixe. Temos que entender as sinais dos tempos, a mudança dos tempos nesta visão cristocêntrica. Não pense que quando se fala de mudança dos tempos, você está saindo do centro. Ao contrário, você está compreendendo qual é o centro dos tempos. Não vamos falar dos tempos como se fosse algo fora de Cristo. Então agora vamos ver algumas expressões das quais Paulo se baseou nelas para falar. Às vezes pensamos que essas palavras de Paulo só nasceram em Paulo, mas Paulo vem traindo elas desde o Antigo Testamento e passando para nós. Então vou rogar a meus irmãos abrir comigo na sua Bíblia, em Daniel, capítulo 2. Mas antes de ler no capítulo 2, abra aí, vai rápido, Daniel, capítulo 2. Mas antes de começar a ler em Daniel, capítulo 2, vamos abrir em 1 de Pedro. Vamos buscando, deixamos ali aquelas partes e vamos também lá no Novo Testamento, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler primeiro 1 de Pedro, capítulo 1, desde o verso 10. E voltaremos para Daniel. Não tenham medo de ler Daniel, porque ler Daniel é permanecer cristocêntrico. Porque foi Cristo que falou. Quando vejais o que falou Daniel, aquele que lê Daniel, entenda Daniel. É Cristo que apela a Daniel. Tudo que falou Paulo, que resumimos agora, que fala Pedro, que fala Jesus, o Espírito de Cristo falou em Daniel.
E isso que vamos ver. Não vamos separar Daniel de Cristo, vamos ver Cristo em Daniel. Amém? Querem ver isso? Querem ver isso na Bíblia? 1 de Pedro, capítulo 10 e seguintes. Coloque atenção aqui ao que diz o Espírito Santo pelo ensino de Pedro, para que vejamos como Pedro está tendo encontros profetas, entre eles e de maneira especial Daniel. Não só Daniel, mas dentre os profetas há uma menção especial a Daniel, porque Jesus falou como está escrito em Daniel. Aquele que leia Daniel, entenda Daniel. Há uma menção especial de Cristo a Daniel. Portanto, não estamos deixando de ser cristocêntricos por ler desde Cristo a Daniel que falou em Cristo. E para que você veja que isso é assim, veja o ensino pelo Espírito Santo de Pedro. Verso 10 e seguinte. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. Lembre-se, esta salvação não é somente a morte de Cristo pelos nossos pecados. Sim, por aí começa. Mas lembre-se que essa salvação é para poder abrir o mistério a nós. Se dá conta? A graça abundando em relação ao propósito eterno. O reino eterno. A nova Jerusalém. A esposa dele trazendo a glória dele. Isso está relacionado com Daniel. Esse reino eterno é aquela montanha que cresceu daquela pedra que veio do céu. Cristo, que na primeira vinda, depois de morrer, ressuscitou, ascendeu ao céu na primeira vinda. Agora na segunda vinda vem como pedra. De aqui em breve, para derrubar tudo que é removível e estabelecer o reino incomovível que vai crescendo por toda a terra como uma grande montanha. E naquele grande monte se assenta a nova Jerusalém. Então disse, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Se você lesse com cuidado capítulo 7 de Daniel, você vê como ele pergunta e insiste e pergunta de novo. E graças a esse inquirir constante de Daniel, cada vez o céu respondia com mais detalhes. E ainda, quando Daniel parou de perguntar, lá no último capítulo de Daniel, então os anjos perguntam aos ouvidos de Daniel, porque o céu tinha mais coisas que falar, e Daniel parou de perguntar, então os anjos perguntavam, e Daniel ouviu. E ainda que não entendeu, escreveu, e escreveu porque não era para ele, sino para nós aqui, nossos irmãos, nos tempos do fim. Daniel, estas coisas que ouviste da pergunta respondida lá entre os anjos, estão seladas até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, muitos entenderão, serão purificados, mas os ímpios não vão entender. E você, Daniel, descansa, até que no último dia te levantes para receber a tua herança. Então Daniel, graças a Deus que Daniel não foi egoísta, ainda que ele mesmo não entendia, escreveu para nós, sabendo que no final se entenderia o que ele não entendia. E não entendeu porque eram coisas que tinham que ir acontecendo no meio dos tempos, em função da plenitude dos tempos. Então diz, foi a respeito desta salvação, porque é a salvação completa que pregavam os apóstolos,
que inclui o reino eterno. Claro, começando pelo perdão dos pecados, mas isso é só o começo. Que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça. Ou seja, que a profecia tem relação com a salvação e com a graça, com o Evangelho. Não é uma coisa periférica. É um aspecto também central de Cristo, como todos os aspectos de Cristo. Porque a plenitude de Cristo é refletida nas 7 festas do ciclo litúrgico de Israel. Diz a Escritura que essas festas, todas as 7, não só Páscoa. Páscoa somente é a primeira festa, mas também asmos, também primícias, também Pentecostes, também trombetas, também Yom Kippur, também Sukkot. Todos eram aspectos da plenitude de Cristo. O Cristo de Pesach é o mesmo Cristo de Sukkot. E o Cristo de asmos, de primícias, é também o Cristo de Pentecostes, trombetas e Yom Kippur. Todos esses são aspectos da plenitude de Cristo, não somente Páscoa. Tem aquelas festas que refletem o ministério terrenal de Cristo, mas ele ascendeu e continua, está vivo, fresquinho e em andamento o ministério celestial de Cristo, que tem a ver com o resto do trabalho. Tem festas que têm a ver com o princípio do trabalho, mas todo esse trabalho de Deus a que tudo lhe seja sometido ao seu filho, para que o filho lhe someta a seu pai. Todo esse trabalho é cristocêntrico. Todo ele tem a ver com aspectos de Cristo. Então, voltamos ao ensino do Espírito por Pedro. 1 de Pedro, verso 10, foi a respeito desta salvação que os profetas, ou seja, não podemos deixar os profetas, não podemos deixar Daniel, que tem a ver com a plenitude desta salvação. Os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca desta graça. A vós, outros, destinada, investigando atentamente qual a ocasião. Ou seja, investigando atentamente qual o Kairos. Ontem, sábado, começamos, esse foi o tema de ontem à tarde. Kairos e espírito da época. Kairos, a ocasião, ou as ocasiões, as mudanças dos tempos em função da plenitude, da economia da plenitude dos tempos. Então diz assim, qual ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas. Que importante é discernir os sinais dos tempos para está no lugar certo, na hora, na ocasião, no Kairos, e as circunstâncias desse Kairos oportunas. Porque sempre estamos lembrando o que o Senhor fez no passado e especulando acerca do que vai fazer no futuro, mas não percebendo a hora presente, nem entendendo ela. Então, somos achados comprando, vendendo, plantando, comerciando, se casando, sem entender, até que vem o dilúvio e leva a gente. Jesus falou que assim seria, como nos dias de Noé, como nos dias de Lot,
com tanta sodomia, como se fosse comum e corrente. E não entenderam, estavam no shopping, na novela, pode ser que até em algum programa de futebol interevangélico, um campeonato de futebol das congregações, e não entenderam. Dos ímpios, nenhum entenderá, mas os entendidos compreenderão no tempo do fim, a hora para não ser surpreendidos. Então diz aqui, investigando atentamente qual o kairós, a ocasião, e quais as circunstâncias oportunas, indicadas. Quem era que se ocupava do kairós e das circunstâncias? Quem indicava isso? Quem se ocupava de kairós? Quem se ocupava das circunstâncias oportunas? Qual foi o problema das vírgenes fátuas? Estavam fora do kairós, estavam fora do tempo, não pagaram o preço a tempo. E quando apenas iam pagar o preço, já se iniciou as bodas do Cordeiro. E elas ficaram excluídas, tendo azeite na lâmpada, mas não consigo, na sua alma, nas suas vasilhas. Foi uma questão de tempo. Se dá conta? Foram comprar, quiseram pagar o preço, quando já era muito tarde. Então diz a Escritura, ocasião, kairós, e circunstâncias oportunas. Isso tem que ver com tempos e mudança dos tempos e sinais dos tempos. E tem que ver com reis que saem e reis que entram. Tem que ver com política universal, global. Não sei se estamos compreendendo. Ocasião e circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Ou seja, que o Espírito de Cristo sim se ocupa destes assuntos. É Ele que está se movendo nesse sentido. Porque todos os inimigos têm que ser postos. E esses inimigos, esses impérios que perseguem os cristãos e ao próprio Cristo, estão todos, um por um, caindo aos pés do Senhor Jesus Cristo. E espero que quando Ele venha, nós estemos no bando certo, que é o bando de Cristo. Porque o que está na volta da esquina tem um nome, Armagedon, onde as pessoas estão num ou outro bando. Agora a gente se está definindo. É a hora da prova, para provar o mundo inteiro, para que cada qual se defina com quem está. Quem não está com Cristo, está contra Cristo. Quem não recolhe com Cristo, desparrama, dispersa. Temos que estar na hora de recolher com Cristo, porque tem outro que também está recolhendo na globalização e está correndo velozmente. Então diz aí, kairós, ocasião, circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Quem são estes eles?
os profetas. O Espírito de Cristo estava nos profetas. Se não, você não gosta de entrar nos profetas, algo de Cristo você está rejeitando. Bem-aventurados os que ouvem e leem, ouvem e guardam as palavras da profecia do Apocalipse. Porque os tempos estão perto. Em breve, tudo isto termina. Para que comece a economia da plenitude. Tudo isto vai ser arrasado. As cidades cairão. Melhor morar em tendas que em edifícios altos. Mas não coloque a tenda perto do edifício, porque vai cair em cima. Melhor ser peregrinos, vida de altar e de tenda, que não cair junto com as cidades. As cidades da terra cairão. Todo o que tem que ser removido será em breve removido, para que só fique o reino incomovível, que é a economia da plenitude dos tempos, aquele monte habitado pela Nova Jerusalém, o reino eterno de Cristo, depois de bater nos pés da história da humanidade, a história da sua vaidade. Tudo isso é removível. Temos que nos definir, porque o Armagedon está na volta da esquina. Temos que recolher para Cristo, porque o diabo está recolhendo para ele. O Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e não somente os sofrimentos, também sobre as glórias que os seguiriam. Glórias seguiriam ao sofrimento de Cristo. Estas glórias têm a ver com a ressurreição, a ascensão, a abertura do livro, a derribada dos inimigos de Cristo, os pés de Cristo. Amém, amados? Então aí estamos vendo como Pedro nos ensina. E agora diz verso 12. A eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos. Daniel, isto não é para ti. Isto está fechado, está cerrado até o tempo do fim. Não é para você, Daniel. Você que vai entender daquele leopardo que tem um chifre grande, que vai ser quebrado em 4 e vão sair 4 pequenos, 4 asas. Isso só se vai entender quando aconteça o Império Grego. Você está só na Babilônia, ou no início da Pérsia. Você não vai entender, mas quando as coisas aconteçam, os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, eles compreenderão. Não se preocupe você. Então, agora está descansando. Pode ser que Deus lhe permita participar da nuvem de testemunhas que estão vindo os santos do fim. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vosotros, essa é a igreja. Ministravam as coisas que agora, na era da igreja, vos são anunciadas, novidades, anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Ou seja, que estas coisas são parte do Evangelho. Como falou o Senhor Jesus, quando virdes no lugar santo, o que falou o profeta Daniel, que ele entenda, a abominação desoladora. Quando virdes, Jesus inclui isso como tema do Evangelho do Reino, não só para os judeus,
será pregado este evangelho do reino. Todo aquele capítulo 24 e 25 de Daniel é parte do evangelho do reino, não para os judeus. Será pregado a todas as nações, incluindo o Brasil, incluindo Goiânia, para testemunho às nações, não somente aos israelitas. Assim disse Jesus. Complementa Marcos 13, complementa Lucas 21. Então disse aqui, coisas que foram anunciadas agora, na era da igreja, por aqueles que vos anunciaram pelo Espírito Santo enviado do céu e vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. De onde vem essa frase de Pedro? De Daniel. No livro de Daniel falei que quando Daniel parou de perscrutar, parou de indagar, parou de inquirir, o céu queria continuar falando, então enviou outros 2 anjos que não estavam aí para perguntar, quando será o fim destas maravilhas? E aquele outro anjo falou diante destes 2 anjos que seria por um tempo, 2 tempos e meio tempo, ou seja, 3 anos e meio, e que quando acabasse a dispersão do poder do povo santo, todas essas coisas seriam cumpridas. Daniel ouviu, não entendeu, mas escreveu. Não era para ele, era para nós. Mas quem perguntou agora? Não foi Daniel. Foram os anjos. Um anjo perguntou a outro, e esse outro perguntou àquele grande que tinha falado com Daniel, e ele jurou e respondeu aos outros anjos, mas Daniel ouviu. E por isso Pedro disse, os anjos anelam perscrutar estas coisas. Mas tem irmãos que não querem perscrutar estas coisas que Cristo quer que leiamos e entendamos. E os próprios anjos estão pendentes para aprender de Deus através da igreja. E alguns na igreja querem deixar isto para depois, ou quem sabe nas mãos de Morfeu e não nas mãos de Deus. Então vamos voltar aí para Efésios, onde estamos vindo aquilo, aí onde fala da plenitude dos tempos. O que Deus propusera em Cristo, fazer convergir nele na economia da plenitude dos tempos. Isso, a economia da plenitude dos tempos. Isso é o reino do Altíssimo. Esse é o reino do Santo do Altíssimo. Então, o que são os tempos? Os capítulos da história sagrada que se desenvolve no meio da história secular. E por isso, agora sim, vamos para Daniel 2. Temos que ler Daniel 2 à luz de toda a palavra de Deus. Antes de ler os detalhes daquela visão, o sonho que teve Nabucodonosor e que, graças a Deus, esqueceu para deixar fora todas aquelas intérpretes que tratam de interpretar todos e sabem, mas como ninguém sabe o que o outro sonhou e esqueceu, então Deus exclui aos espíritos de mentira e fica só ele e Daniel que orou por este assunto. Então Daniel com seus amigos orou, agora Deus mostrou o que sonhou Nabucodonosor, que era o que havia de acontecer depois dele, até a vinda
do reino de Deus, definitivo e final. Isso é o que sonhou, em princípio, a maneira de esqueleto mínimo. E sobre aquela visão que viu também Daniel e da parte de Deus interpretou, Deus voltou a revelar coisas no capítulo 7 e colocou aqueles músculos acima daquele esqueleto de Daniel 2. E no capítulo 8 colocou os nervos acima daqueles músculos do capítulo 7. E no 9 acrescentou uma visão panorâmica do final. E na última perícopa, que abrange 3 capítulos, 10, 11 e 12, apresenta toda a visão e o fim das maravilhas, ou seja, a economia da plenitude dos tempos. E nessas visões está a ordem, a devida ordem dos tempos. A ocasião própria, como disse Paulo, dos tempos. A ocasião própria. Este tem seu tempo, portanto o outro tem que esperar até que seja tirado do meio aquele que está na sua ocasião própria. Quando termine o tempo da Babilônia, chega o tempo da Grécia, da Pérsia. Enquanto Pérsia está aí na sua ocasião própria, ainda não é tempo de Grécia. Mas depois daquela briga com os príncipes o príncipe de Pérsia, com seus anjos caídos, vem Miguel ajudar e sai fora Pérsia, demoníaca e também política, porque a política está relacionada com os príncipes rebeldes. Por isso, para interpretar os tempos e os príncipes que estão governando a época, você tem que ver quais reis saíram e quais reis entraram. Interesse-se por isso, porque esses reis não são independentes. Os governantes deste século são governados por governantes do mundo invisível. O Império Persa é governado pelo príncipe da Pérsia, como aparece no capítulo 10 de Daniel, que é a mesma coisa que fala Paulo em Efésios. Quando sai o príncipe de Pérsia, disse Daniel, capítulo 10, que vem o príncipe da Grécia. Se dá conta? E com esses dois que mostra, já mostra tudo, nos faz entender tudo. Para bom entendedor, poucas palavras bastam. Então, diz aqui a palavra de Deus em Daniel 2, vamos ler desde o verso 17, 2:17. Vamos ver aqui, antes de entrar nos detalhes daquele sonho, que não é a parte interessante agora, sino um pouco uma introdução necessária sobre mudanças de tempos, porque ontem falamos de Kairos e espírito da época. Então, isso se continua com mudanças dos tempos e estações. Mas tudo em função da economia, da plenitude dos tempos, o reino nosso. Mas este outro foi inspirado para nós, especialmente a gente do fim. Como não vamos ler? Como não vamos entender se se reservou para nós? Então disse, então Daniel foi para casa quando viu que iam matar a todos, porque não sabiam que tinha sonhado
e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o reino dos sábios de Babilônia. Se não pedimos a Deus entendimento acerca do mistério que a palavra de Deus fala, se corre o risco de perecer com os sábios da Babilônia. Porque os sábios da Babilônia estão na apostasia e o anticristo se entenderá com os apóstatas. E antes que venha o Senhor, tem que se manifestar a apostasia e algo mais. Dice 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, siga aqui Daniel. Então foi revelado o mistério, verso 19 do 2. A Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. E disse Daniel, nosso irmão Jair Faria dos Santos, um companheiro nosso na obra do Senhor, que fundou várias igrejas aqui em Brasil, e já morreu. Ele colocou música a este versículo e vou cantar. Vou colocar a música dele. Vou ler. Alejito, você me pode acompanhar? É um companheiro que está com sua esposa aqui, na Colômbia também, sua esposa do Brasil, que vocês conhecem bem. Disse o cântico assim. Daniel, com a letra deste cântico, que não é de Jair é a música. De Daniel, pelo Espírito, é a letra. E essa letra resume a quintessência da revelação. Assim como aquele salmo, se assenta à minha destra, até pôr todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. É uma quintessência, numa frase de um salmo. E aqui, neste cântico, que agora tem música e que vou cantar, para quem queira depois aprender e cantar, porque pertence ao tempo do fim. Então, disse assim o verso 20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, remove reis, estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Irmãos, esta frase aqui que cantamos agora é o resumo do que Deus mostrou a Nabucodonosor e depois voltou a mostrar a Daniel no 7 e complementou no 8 e no 9 e até na última perícopa que vai de 10 a 12 de Daniel. De que trata isso? De Cristo. Você pensa que trata somente da política internacional? Quem que é a sabedoria e o poder de Deus? Não é Cristo? Não é Cristo? Não diz em 1 Coríntios 1:24 que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus.
E em que se nota o poder e a sabedoria de Deus? Na economia da plenitude dos tempos e em toda a estratégia, passo por passo, de triunfo em triunfo, de glória em glória, de graça em graça, até a economia da plenitude dos tempos. Então, onde se vê o poder e a sabedoria de Deus? No Evangelho de Cristo, mas não só ao respeito do perdão dos pecados. Sim, também, mas também o resto da plenitude de Cristo. O Cristo que morreu na cruz é o mesmo Cristo que abre o livro dos 7 selos. É o Cristo que governa à destra do Pai. É o Cristo que está no trono com o Pai quando as trombetas são entregues aos anjos e são soadas. É o Cristo que está à destra do Pai, que governa quando as taças são derramadas. E as trombetas e as taças também têm que ser tocadas para que o reino incomovível se estabeleça na terra. Quando você ora a oração do Senhor e você diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino e faça-se a tua vontade. A vontade de Deus tem que ver com o reino eterno de Deus em Cristo. Quando você ora o Pai Nosso, você está trazendo as trombetas e você está trazendo as taças. Porque quando subem as orações dos santos ao céu, aquele incensário é lançado na terra em resposta e o terremoto sacude a terra para remover o removível e que fique o reino incomovível. Assim que você tem que entender as implicações do Pai Nosso. O Pai Nosso quer dizer: Senhor, passa este mundo e venha a tua igreja, o reino do teu Filho, teu reino. Você tem que entender que temos que apressar a vinda do Senhor, ou seja, adiantar a grande tribulação. Isso está relacionado. Se você quer o reino, está adiantando a grande tribulação. Que passe rápido. Amém? Bem rápido, para que o reino seja estabelecido. Amém? Venha teu reino, Senhor e Pai nosso, e faça-se a sua vontade. E quando vejamos tudo aquilo se movendo, erguei-vos as cabeças, porque vossa redenção está perto. Amém? Então, amados, aí, volte de novo, Daniel 2, verso 20. Seja bendito o nome de Deus de eternidade, antes daquela estátua, a eternidade, depois daquele sonho, do conteúdo. Esse depois, esse final, esse telos, é a economia da plenitude dos tempos. Então disse, porque dele, de Deus, é a sabedoria. A sabedoria acerca de todo o sentido da história. E não só a sabedoria, sino o poder. Sabe o que disse Deus para Faraó? E sabe o que era Faraó? Uma das 7 cabeças, que tinha sua correspondente cabeça junto com o dragão. Assim como Pérsia era uma dessas cabeças, Babilônia era outra, e Grécia era outra, também Egito era outra. João disse que 5 eram antes da época dele, que era Roma. Quais 5? Vai para trás de Roma. O Império Grego, o Império Persa,
o Império Babilônio, o Império Assírio e o Império Egípcio, 5 impérios antes de Roma. Um era no tempo de João, Roma, o outro ainda não tinha vindo nos tempos de Roma, aquele dos chifres da União Europeia que sairiam daquela bestia romana. E depois o oitavo, que é de entre os 7, que é o anticristo. João sabia. E Deus sabia. E essa é a sabedoria de Deus. Então, o que falou Deus para aquele faraó? Detrás dele quem estava? Aquele príncipe do Egito, como aquele de Pérsia, como aquele de Grécia. E detrás desse príncipe quem estava? O chefe deles, o diabo. E que disse o Senhor: para isto te tenho levantado, para mostrar em ti o meu poder, e que meu nome seja anunciado em toda a terra, quando Deus tenha sometido um por um os reinos da terra, debaixo dos inimigos, debaixo dos pés de Cristo. Então se cumprirá aquela palavra da 7ª trompeta: os reinos do mundo vieram nascer do Senhor e do seu Cristo, porque has mostrado teu grande poder. Isso diz Apocalipse, depois de que Paulo já tinha escrito: para isto te tenho levantado, para mostrar em ti o meu poder. Deus permite o diabo fazer coisas terríveis, globalizar religião, política, economia, exércitos, e entregar a seu pupilo o anticristo. E Deus disse, se lhe deu autoridade por 42 meses. Mas para quê? Para mostrar a insensatez deles, porque não é o anticristo. É Jesus, o Filho, que é Senhor de senhores e Reis de reis. É seu Filho, e com o exército de mulheres, de meninos, com o que não é aparentemente, que de verdade nós mesmos nada somos, Ele vai desfazer o que parece que é. E a gente vai dizer, mas quem poderá contra a besta? Quem pode lutar contra ela? Mas nós vamos falar como Miguel. Quem como Deus? Que é esse significado de Miguel? Quem como Deus? Anjo fiel tem esse nome. Identifica a atitude dele, como Josué e Caleb. Nós mais podemos que aqueles gigantes, porque conosco está Yahvé, Sabaoth, Jeová dos exércitos. Então a igreja tem que entender a Deus, entender os sinais dos tempos, entender os tempos até a sua plenitude. E nós temos que entender nosso tempo para poder cooperar com Deus a tempo, para que não passe o prazo, porque ainda para isto há prazo. Amém? Então aí diz a Escritura esse assunto assim. Ele é quem muda o tempo, as eras, as estações. O tempo e as estações. Se dá conta? Ocasião e circunstâncias oportunas, como fala Pedro. Tempos e plenitude dos tempos, como fala Paulo. Estão falando da mesma coisa. Toda a Bíblia é uma unidade. Toda ela. Temos que ter toda ela centrada em Cristo, mas no Cristo completo. Não só o Cristo do início, sino o Cristo que é alfa, caminho e ômega. Ministério terrenal e celestial.
Amém? Então, disse aí, é Ele que muda o tempo e as estações. Ele tem um trabalho que fazer em cada estação. No tempo da Babilônia, ele tinha um trabalho. Tinha que levar cativo Israel para ensinar o remanescente a ser fiel e voltar buscando a Deus de todo o coração e encontrando Deus, porque depois do cativeiro buscarão a Deus de coração e o encontrariam. Então, Deus deu o reino a seu servo, como Deus fala, Nabucodonosor, meu servo, que parece que não entendia bem e se esqueceu que era servo e pensou que ele tinha edificado Babilônia e virou como um jumento a mente dele, 7 anos comendo palha como se fosse um animal, até que reconheceu que o Altíssimo é que governa os tempos e dá o reino a quem Ele quer. É Ele que muda os tempos. E acerca disso é o poder e a sabedoria. O plano eterno de Deus, de eternidade a eternidade. Disso trata o livro. Isso que está escrito no livro para ser consumado na economia da plenitude. Mas cada etapa tem que se cumprir e cumprir seu objetivo. Deus tinha um objetivo espiritual quando colocou Israel debaixo do cativeiro por Babilônia. Mas quando já por fim dessa fornalha surgiu aquele remanescente, que primeiro tinha o próprio Daniel e Ezequiel com o coração voltado para Deus, para Jerusalém. Então Deus acorda o espírito de Zorobabel, de Josué, filho de Josadac, envia Ageu, envia Zacarias, envia Esdras. E depois, quando já passou de Babilônia para a Pérsia, também Esdras e Neemias. Agora Deus muda os tempos. E sabe como Deus muda os tempos? Através da política. Uma política governada pela soberania de Deus, pela ocasião oportuna, pelo devido tempo, ocasião própria. Sai Babilônia, Ciro, vem para cá. Você é meu servo, ainda que você não me conheceu. Deus também chama de servo a Ciro, persa, como chamou, de servo a Nabucodonosor. Agora vem o império persa. Agora vamos fazer outro trabalho. Aquele remanescente vai voltar e vai reedificar a casa de Deus. E Ciro e os descendentes dele, os reis da Pérsia, vão cooperar. Nabucodonosor roubou os instrumentos da casa de Deus e até o candeeiro estava lá, em lugar de alumiar o lugar santo, estava alumiando as orgias de Belsazar. Até que apareceu a mão na parede e o reino passou para os persas. E o juízo de Deus na parede se viu à luz do candeeiro que foi roubado em Jerusalém, que estava iluminando as orgias da Babilônia. Deus corrigiu a Israel, mas também a Babilônia com Pérsia. O que acontece no mundo inteiro é governado por Deus em função da economia, da plenitude dos tempos. E como se nota a mudança de tempo e de estação? Quando Deus tira reis e estabelece reis.
e dá sabedoria aos sábios acerca dos tempos, como os filhos de Issacar. Então, o que vem depois de Pérsia? Outro trabalho de Deus com Israel. Mas quando Deus começou a trabalhar, Ele falou, façamos um homem. O homem, não só Israel. O homem, a nossa imagem e semelhança. Mas o homem pecou. Então Deus chamou Abraão, mas não só para edificar Israel, sino usar Israel para abençoar na semente de Abraão, que é Cristo, todas as famílias da terra. Então Deus começou a formar com Abraão, com Isaac, com Jacó, aquele reino de Israel que passou por Egito, por Assíria, se lembra de Sargón, de Senaquerib, de Salmanassar, e depois Babilônia, e depois Pérsia. Mas Deus estava trabalhando para a economia da plenitude dos tempos. Era necessário sair do gueto de Israel em direção ao universo da terra. Então precisava preparar a ponte entre Israel e o mundo. E para isso Deus chamou Alexandre Magno. Vem, Alexandre, do Ocidente, vas conquistar a terra, agora tudo vão falar grego, porque eu vou escrever, vou inspirar que o Novo Testamento se escreve em grego. Já não vai ser em hebraico, nem aramaico, vai ser em grego. E o preceptor de Alexandre Magno era Aristóteles. E Tomé de Aquino domou Aristóteles para o monoteísmo. Deus fez esse trabalho com Grécia. Deus teve que fazer um trabalho na Grécia. Teve que fazer pontes entre a sabedoria grega e a revelação de Israel, dada a Israel. E nesse período intertestamentário se traduziu o Antigo Testamento ao grego, a Septuaginta, que era a escritura que maiormente seria citada pelos apóstolos no Novo Testamento. Deus tinha que cozinhar durante o período do Império Grego certos conceitos que as nações tinham que estar preparadas para compreender, para quando chegasse o cumprimento do tempo, da chegada do Messias naquela semana 70, septenário, 70º, que falou Daniel. O cumprimento do tempo, o dia exato, num jumentinho entrou Jesus em Jerusalém, no dia da visitação, quando aquela profecia se cumpria, na hora certa. Deus tinha que preparar aquela ponte para que o Evangelho saísse de Jerusalém, passasse por Judeia, chegasse a Samaria e daí ao último da terra. Deus tinha que preparar isso. E por isso deu tempo à Grécia, hasta que Grécia cumprisse sua medida. E então fosse tirado fora para que viesse Roma. E os caminhos que edificou o Império Romano foram percorridos por Paulo, falando em grego, escrevendo em grego o Novo Testamento também, e os outros apóstolos também. E era necessário que pregasse até o próprio Nero, para dar testemunho de Cristo. E depois a igreja tinha que passar como aquele cavalo branco, levando o Evangelho, sometendo Roma aos pés de Cristo. E as demais nações, incluído o Brasil, incluída a Colômbia. Isso são os tempos. Isso é Cristo avançando pelo centro da sua economia. Cristo
Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Tudo que aconteceu na história é controlado por Deus para Cristo e por Cristo para Deus, porque tudo que é do Pai é do Filho, e tudo que é do Filho é do Pai, porque o Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. E esperamos que nós também estejamos no mesmo Espírito, com o Pai e com seu Filho, cooperando na mesma guerra e na mesma edificação, fazendo cálculos certeiros, para que quando Ele venha não encontre a casa pela metade. Temos que calcular os gastos desta guerra e desta edificação no meio da guerra em colaboração com Deus. O resto da história universal também está prevista, mas o Kairos nosso vamos deixar para outra ocasião. Vamos parar aqui então. Hoje deixamos uma leitura para lembrar, para enxergar que existe mudança dos tempos e das estações em função da economia, da plenitude e o cumprimento dos tempos. E que tudo que aconteceu, mas, sobretudo, o que está acontecendo agora, acima dos ombros de toda a história anterior, é para a glória de Cristo. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos esta oportunidade que nos tens dado de dar uma olhada panorâmica sobre a história para ver a Tua mão. Abre nossos olhos para ver a Tua mão governando a história, porque o Senhor é o soberano dos reis da terra, o único que tem autoridade e domínio verdadeiro, e todo te foi entregue pelo Pai nas Tuas mãos, e ninguém mais é digno disto, senão o próprio Senhor. Ao Senhor seja glória na igreja pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, meus irmãos.